Ele me fez viver quando o pecado ainda me prendia. Ele me deu liberdade, me trouxe alegria. Rico em misericórdia, com grande amor me amou, com seu filho me ressuscitou. Ele nunca me abandonou. A nova vida é pela fé que me põe de pé todos os dias de manhã. A esperança está em Deus. Se o final apareceu, é só uma página a virar. Graça cheia de bondade faz meu pensamento repousar nas mãos do meu Jesus. Pela graça realizo os planos, sonhos encontrados com meu Criador, perfeito Deus de amor. Meu coração já não bate nessa terra, ele pulsa no ritmo do céu. Ele me fez viver quando o pecado ainda me prendia. Ele me deu liberdade, me trouxe alegria. Rico em misericórdia, com grande amor me amou, com seu filho me ressuscitou. Ele nunca me abandonou. Declare a nova vida pela fé. A nova vida é pela fé Que me põe de pé que me põe todos de os dias de pé manhã. todos os dias de manhã. A esperança é nele. A esperança está em Deus. E se o final aparecer, é só uma página a virar. Graça cheia de bondade faz meu pensamento. Oh, que maravilha, viu? Muito. Gente, muito, Anotação de pedidos. muito bom receber todos vocês, muito bom. Essa vai ser uma noite muito especial. Graças a Deus, todos nós tivemos uma boa semana até aqui, nos tem ajudado o Senhor. Tivemos uma live quarta-feira com a Socorro lá sobre missões. Todos que viram lá, eu agradeço. Quem não viu, se você puder, entre lá, né? E seja no YouTube, seja no Facebook, e assista essa live muito importante em relação ao que nós falamos sobre o futuro da Shalom. Eu queria convidar alguém que viu a live e queira fazer um comentário aí. Faça aí, nos dê um feedback, o que você viu, como é que você percebeu. Se for dois irmãos ao mesmo tempo, eu prefiro do que nenhum por meia hora. Então, abra o microfone se você viu. Se ninguém viu, deixa o microfone fechado. Mas se você viu, abra seu microfone e nos dê um feedback da live da Socorro quarta-feira. Meu pastor, Fala aí, meu amigo. então foi uma bênção, né, a live de quarta-feira. Primeiro que o tema já é algo que realmente mexe com o meu coração, da minha esposa, da minha família, né? E a gente conhece, eu acho que eu conheci a Socorro e ouvi falar do trabalho da Shalom de uma maneira um pouquinho mais próxima. Foi em 2016, acho que foi na inauguração ali naquela conferência abençoada que a gente teve ali, né? Isso aí. E foi muito legal da live, porque assim, deu para conhecer tanto, né, de um trabalho que a gente sabe que o trabalho missionário ele tem tantos detalhes, tantas coisas que às vezes é difícil conseguir noticiar, passar aos irmãos, e é algo extraordinário, porque quanto mais a gente vê, mais a gente fica apaixonado assim por Jesus, pela obra de Deus,
pelas pessoas que recebem um chamado e dão um sim ao Senhor, enfim, encaram realmente responder o chamado do Senhor, como é o caso ali da Socorro, né? Uma história tão linda, né? Um testemunho tão maravilhoso, e ver a obra como está, né? As igrejas, as escolas, aquelas crianças, as famílias, enfim, foi muito impactante para nós, uma bênção. Dá uma vontade de pegar 10 daquelas crianças de vez, assim, trazer para casa, né? Meu Deus, é coisa muito... Eu acho que quando eu for na África, eu vou trazer uns 8 para Silvio e o Pedro. Eu acho que ia ser bem legal na casa deles lá, né? O que você acha, Silvia? Tudo isso que você me ama é... Eu tenho 3 aqui, se alguém quiser, tá? Olha, esse daí tá mais perto. Pro Júnior eu vou trazer uns 10, né? Porque ele já tá treinado, né? É só completar o time, vai ser legal, legal. Gente, Pedro, já que está com você, nós temos um alvo de 20 cestas de Quilo do Amor para o mês de agosto. Pedro, já chegamos em quanto? Nos dê esse relato, meu amigo, por favor. Já estamos, acho que, chegando aos 15. 15, graças a Deus. E hoje é dia 14. Então, nos próximos 15 que até o final do mês dá para chegar nos 20. Né, nós vamos chegar nos 20 se o Senhor assim nos ajudar. Né? Você pode levar uma cesta de alimento, deixar lá na Shalom Portão, ou fazer uma oferta de R$100,05, e aí a gente pode comprar uma cesta, ou se você puder ofertar menos, junta daqui, junta dali, e a gente vai completar, eu creio, para a glória de Deus. Zaqueu, nos conduz aí, nos dê um relato junto com a Jana, como é que está a nossa rede Amor e Cuidado. Então, pastor Odilon, a rede Amor e Cuidado tá bombando, né? A Jana, o Pedro e a Silvia estão mobilizando aí a galera, a Sandrinha, um pessoal aí que tá fervendo bastante, fazendo acontecer muitas coisas, né? Tem sido uma bênção ver tantas pessoas sendo abençoadas pelo trabalho, né, da igreja. E essa semana foi uma semana marcante, né, porque já vinha trabalhando há algum tempo a respeito da casa da Rose, né, e eu vou estar mandando para o WhatsApp de vocês. Eu tentei fazer a projeção aqui pelo Hangout, mas o meu conhecimento tecnológico não foi possível fazer isso. Chama a Silvia. Então, pois é. Não me chamou, né? Não me chamei, né, então. Mas eu vou mandar pelo WhatsApp um videozinho da casa da Rose, certo? A casa que foi montada com sala, TV, com mesinha, com geladeira, fogão, os quartos com bem bonitinho, com as camas, guarda-roupa, assim, de Deus mesmo, né? E assim, tem sido um milagre, e a gente tem experimentado isso. E hoje, né, eu recebi notícia aí que a Jana me passou a foto dessa família que chegou hoje no avião da FAB de Roraima. Essa família, assim, a notícia que eu achei fantástica, eu vou deixar para a Jana dar essa notícia, né, dessa família. Jana, libera seu microfone aí, conta um pouquinho dessa família. Eu não sei o nome deles, né? Conta aí, que eu também tenho uma foto que a Jana mandou, né, com o irmão Pedro, com a Silvia ali. Eu posso mandar pelo WhatsApp para vocês conhecer já essa família. Conta aí, Jana, enquanto eu mando a foto aqui, você vai contando. Então, eles foram para o aeroporto ontem, 11 horas da noite, passaram a noite inteira no aeroporto, foram só às 7 horas da manhã, né, e bem assim cansativo, né, chegaram hoje aqui às 3:30 da tarde, na casa da Rose. Eles foram para a casa da Rose, que eles são conhecidos, né, e porque a Rose tinha que ter um receptor aqui, alguém para assinar que estava recebendo eles aqui, né, lá no documento lá do pessoal que trouxe eles da polícia lá. Aí eles tiveram que parar lá, a gente foi para lá receber eles, mas pensa numa família preciosa, assim, sabe? A gente ajuda, mas a gente ajuda assim, ai Jesus, tomara que eu não me arrependa.
Tomara que dê tudo certo, né? Porque a gente nunca sabe com quem que a gente tá lidando, né? E a gente tem que se arriscar, né? Porque o nosso trabalho E graças a Deus, assim, aquilo que eu via nas fotos e eu percebia, assim, que realmente são pessoas de caráter, né? Pessoas... Eu olhava na foto e falava, mas esse casal tem alguma coisa. E quando chegou, eles foram tirar uns porta-retrato da bolsa. Deixa eu te mostrar umas coisas, uma surpresa para você. Aí começaram a tirar os porta-retrato da família, estava escrito Igreja Batista, eu esqueci o resto do nome, mas é Igreja Batista alguma coisa. Então, na verdade... Memorial. Então na verdade, eles não quiseram falar antes que eles queriam fazer uma surpresa, mas eles são cristãos, graças a Deus, são batizados, frequentavam, ajudavam na igreja lá, e estão assim, nossa, encantado com a recepção, com o trabalho dos irmãos, né? Que os nomes é meio complicado. Vamos só para os irmãos entenderem, a família, né? Ele é o Alexandre, eu vou falar em português. Alexandre, a Eile. Aí tem o menino que é o Luiz Rafael e a menina é a Alexandra. O menino tem 13, a menina tem 9 e o casal. Mas pensa numa família assim preciosa, sabe? Ficaram muito felizes. A gente não conseguiu, assim, dar tanta atenção na casa deles, porque nós estávamos na mesma semana cuidando da casa da Rose, né? E o pessoal aí que estava mais perto ajudando, sabe que foi super corrido, mas a gente deu o melhor, deu um gás lá, e eles vão dormir essa noite na casa da Rose, e amanhã ele vai para lá, já vai pintar a casinha, tá bem empolgado, assim, parece bem trabalhador, sabe, bem esforçado, falou, não, deixa que eu pinto, me dá a tinta que eu já pinto, eu já resolvo, eu já faço. Ele vai lá esse final de semana dar um toque final, né, e eles já vão poder ir para casinha também, mas conseguimos camas para eles, os colchões, o irmão Abraão lá da sede levou, montou roupa de cama, a mesa, um balcão lá para cozinha e o fogão já está garantido, né? Eu acho que de essencial, assim, o que mais faltou foi a questão da geladeira, que é uma coisa que é importante, né? Mas, assim, eles estão muito felizes, muito gratos, e eu fiquei muito, muito feliz. A gente recebeu eles lá, eu, o irmão Pedro e a irmã Silvia, oramos com eles, o irmão Pedro orou por eles por esse novo tempo, né? E eles estão ansiosos para conhecer a Shalom. Hoje eles não estão porque lá na casa da Rose ainda não tem internet, né? Até pensei nela pegar um gato lá da vizinha, mas... Minha filha, você já tem um gato, não pegue o outro, fique só com Mas assim, eu não vou misturar as coisas, deixa ela lá quietinha. Valterlei, entra em ação, Valterlei, urgente, Valterlei, algema na hora, Valterlei. Pra quem não sabe, a Rose é vizinha da Lu e da Márcia, né? Tipo, ela mora atrás, na casa de trás, por isso que eu tô brincando para pegar um gato das vizinhas. Mas, enfim, eles estão sem internet e eles também, como não dormiram a noite toda, passaram o dia todo acordado, eu falei, não, gente, descansa essa noite, né? E na próxima sexta, no próximo culto, vocês vão estar lá com a gente, vai ser bênção. Sinto muito, mas aqui em casa não tem gato. Eu já estava achando que depois desse aprisco, gato de parente, de irmão na fé vale, mas agora já vi também, né, Valterlei? Não vale. Opa, não vale não, só vale gato de animal agora. E aí, o Valterlei, para Jana, o gato que vale é o Cláudio só, né? Estou muito bem de gato por aqui. Eu acabei de mandar para vocês um videozinho da casa da Rose e a foto dessa família que chegou hoje. Então, depois que terminar o culto do aprisco, você pode estar vendo no seu WhatsApp aí, conhecendo essa família por meio da foto e do vídeo, tá certo, pastor? A Jana falou uma coisa muito interessante. Nós estamos formando, né, na Shalom Portão um conceito sobre a rede Amor e Cuidado e como nós devemos servir as pessoas. Eu sempre pensei comigo que quando Deus coloca alguém no nosso caminho para servir, a nossa tarefa é servir. Se a pessoa vai ser grata ou não,
Isso não depende de nós. Nós vamos servir quem Deus colocou no nosso caminho. Jesus fez muitas ações, né, de misericórdia, de generosidade, e várias vezes as pessoas não agradeceram a ele. Nós temos que ter consciência que estamos fazendo para Deus e dele virá a nossa recompensa. Se vier de alguém aqui na terra, como foi essa bênção, deu tudo certo lá, uma maravilha. Aí é um plus, é uma coisa a mais do que a gente podia esperar. Por que que eu penso assim? Para a gente não frustrar o nosso coração e para a gente não desanimar na caminhada, assim como Deus. Ele sempre é generoso para conosco, independente se a gente, como ser humano, agradece ou não. Esse também é o nosso coração. Quero deixar isso muito claro dentro, né, de todo o nosso aprisco aqui do Portão e aquilo que eu penso e como nós dirigimos a rede Amor e Cuidado. Claro que pelo amor que nós servimos às pessoas, se elas puderem ficar conosco, nós vamos ficar muito gratos. Mas se elas nem voltarem para falar muito obrigado, Jesus diz que o nosso galardão lá no céu vai ser muito, muito maior. Então, é só para a gente ir pontuando como nós dirigimos, né, a Rede Amor e Cuidado e toda essa área de generosidade que é muito importante, ok? Nós vamos, sou muito grato a Deus por tudo que está acontecendo, por esse mover. Eu falei na reunião, né, que nós temos na quinta-feira com a ação social da sede do Portão, os líderes, né, estavam lá comigo. Eu falei para eles, né, sobre a parábola do bom samaritano, e eu disse para eles, falei também na minha reunião de segunda-feira com os pastores, falei sobre Lucas 10, esse texto de 25 até o 37, que é lá o texto do bom samaritano, que Jesus contou. Uma igreja que se torna relevante, independente se ela é grande, ou mais que ela é relevante, que dá vontade da gente participar, que agrada a Deus e que serve as pessoas, ela tem várias características. Eu falei de duas. Primeiro, é uma igreja, é claro que é cheia do Espírito Santo, mas primeiro, ela tem muitos jovens. Por isso que eu estou muito feliz aqui no Portão, porque tem muitos jovens aqui. É uma igreja que tem muitos jovens. E isso está acontecendo, né? Segunda característica, essa igreja ela tem uma ação social muito forte. O que está acontecendo já no Portão. Então, eu estou muito grato. Os jovens têm, né? Tá aí o Vitor e a Monique estão lá em casa fazendo cookie. Achei demais. Vê se aparece a tua imagem aí, Vitor. Você e a Monique fazendo vestido aí, que eu achei fantástico. Vê se você abre seu microfone, que eu quero ver vocês. Tem que liberar o microfone, Vitinho. Aí você aparece. Estamos aqui. Agora... Apareceu? A Monique tá com vergonha do nosso traje. Ô Monique, ô Vitor, veja só. Vocês representam essa geração de jovens cheios da graça, sérios, trabalhadores. Olha, eu admiro demais. E igreja que é capaz de ter jovens servindo ao Senhor da forma como vocês, e tanto vocês representam muitos jovens do Portão, então eu fico muito feliz. E já a Jana e o Cláudio estão um pouquinho acima, né, na foto que eu estou vendo aqui, né, a Jana que representa toda essa área social, é meia velha e tudo, mas fica tudo bem, né, é área social mesmo. Então eu estou feliz aqui no Portão, e dia 6 a gente vai voltar presencial, vamos nos preparar para essa volta. Eu gostaria de ter casa cheia, 60 pessoas, guarde esse número. Nós vamos fazer inscrição, eu quero saber quem que vai me ajudar, vai nos ajudar para no dia 6 de setembro fazermos um grande culto no Portão. Nosso retorno presencial será uma maravilha. Cabe 60 pessoas, né, nos 30%, e nós gostaríamos de ter 60 pessoas naquela noite lá, louvando e adorando a Deus. Então, eu fico muito grato, né? O Júnior está me ajudando. Segunda-feira nós começamos um grande trabalho, né, que é a Shalom Digital. O Júnior vai estar me ajudando. Outra hora eu explico isso. Muita coisa boa está acontecendo, né, nesses dias na Shalom. Estou animado demais. E nesse ânimo, nessa alegria, nessa gratidão por tudo que está acontecendo, eu quero chamar o Walter Ley, que ele vai repartir uma palavra, né, com a gente agora.
Vamos lá, meu querido amigo Walterley. Você é uma bênção junto com sua querida esposa, né, a Liliane. E tem uma bênção muito especial. A Manu me mandou uma mensagem essa semana que o beicinho, né, da netinha de vocês, ela quer fazer uma doação, mas essa doação vai ser muito especial. Nós queremos escolher uma família que honre muito esse presente. Então, estamos aí vendo algumas coisas, né, e vai ser uma bênção. Walterley, com você. Boa noite a todos. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Nessa semana, Deus me colocou uma palavra sobre mordomia. Mordomia. O que significa mordomia? Significa cuidar, zelar, administrar uma casa, uma propriedade, no seu sentido mais amplo. E para tanto, eu quero citar um exemplo. O senhor Wilson Roosevelt, ele morreu agora dia 16 de maio, com 91 anos, de Covid. Ele serviu na Casa Branca como mordomo durante 55 anos. Ele trabalhou com 11 presidentes. E os comentários da família e também de primeiras damas dizem que ele sempre foi um homem muito calmo e muito generoso. Uma pessoa que atendia a família de uma certa forma, que ele fazia parte, basicamente, da família do presidente e de todos os seus. E daí eu fico me perguntando sobre uma pessoa que passou por 11 presidentes e que 50 anos trabalhando como mordomo. Uma pessoa dessa, ela é uma pessoa muito fiel, considerando como na política, né? Nós sabemos que quando muda-se um presidente, alguém, muda-se todo o time, né? E ele, por sua fidelidade, por sua generosidade com a família dele, quer dizer, a família dos presidentes, né? Ele sempre foi mantido ali. Então, é um exemplo que nós podemos citar assim de um mordomo fiel e generoso. E a mesma situação ocorre conosco. Deus criou os céus e a terra, e tudo pertence a Ele. Em Salmos 89:11, está escrito assim: Deus, teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Em Salmos 24:1, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Então nós pertencemos a Deus. Tudo o que fez, tudo pertence a Deus. Todas as coisas pertencem a Deus. E quando Deus criou o homem, Deus colocou Adão para que cultivasse e guardasse a terra, como está descrito em Gênesis 2:15. Cuidar do quê? Né? Nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso corpo, dos dons, dos filhos, das pessoas, da família, do nosso trabalho. E uma das coisas que Deus tem nos dado são os bens e os recursos financeiros. Então, como administrar esses bens que não são nossos? Deus colocou à nossa disposição esses bens. Nós temos que administrar eles com generosidade, com liberalidade e não com avareza. O que seria então generosidade? Virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefícios de outrem. E liberalidade é ser generoso,
pródigo. Disposição daquele que, em seus atos ou em suas intenções, dá o que não tem obrigação de dar, e sem esperança de receber nada em troca. Isso eu vejo muito profundo, porque geralmente quando a gente fala em bens, ou a gente sempre quer negociar com Deus, né? Mas Deus, Ele é Deus independente do que você pensa, independente, Ele faz conforme a sua vontade, e a sua vontade nós sabemos que é boa, perfeita e agradável para conosco. E o que é avareza? Avareza é ter apego excessivo ao dinheiro e às riquezas, é ser mesquinho, é você ser egoísta, pensar só em você. Deus foi generoso conosco, em amor, né, ao enviar seu Filho amado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um exemplo do que temos lá registrado em João 3,16, que é uma passagem muito conhecida por todos. Jesus Cristo também foi tão generoso conosco, que morreu sem pecado e ressuscitou ao terceiro dia, para que nossos pecados fossem perdoados e nós pudéssemos hoje ter acesso ao Pai e à vida eterna. O Espírito Santo, no livro de Atos, ele registra que ele é derramado sobre nós. Não é só derramado, quando se fala em derramado, é em grandes quantidades. Não é posto em nós, é derramado. Então, diante de tanta generosidade de Deus para conosco, como eu e você podemos demonstrar essa generosidade? Uma das formas é amando o nosso próximo, de fato e de verdade. Como está escrito lá em 1 João 3, 16 a 18. Conhecemos o amor nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e de verdade. Como podemos demonstrar também essa generosidade? Socorrendo os necessitados. Está lá em Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurado é dar do que receber. E nós vemos isso muito na Igreja do Portão, essa movimentação. Deus está trabalhando nos irmãos, de forma que estamos vendo essa generosidade em cada irmão. Outra forma de nós demonstrarmos generosidade é honrando o Senhor com os nossos bens e com as nossas primícias. Lá em Provérbios 3, 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Portanto, meu irmão, esses princípios, eu relacionei só alguns, mas são princípios que somos mordomos e que cuidamos e administramos o que Deus tem nos colocado à mão. Portanto, diante de tanta generosidade do nosso Deus, nós não temos como ser tão generosos com Ele. Então existem várias formas de nós expressarmos essa gratidão a Deus, essa generosidade de Deus. Entregando o nosso dízimos, as ofertas, a cesta, o quilo do amor, participando da rede do amor e cuidado, fazendo doações à casa do Senhor. Então, essas são formas que nós temos de abençoar outras pessoas e sermos generosos. Deus vai te abençoar se você, independente disso, Deus vai abençoar você. E tem promessas para você, que está lá em Isaías 1,19. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Em Deuteronômio 28, 8, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra em que te dá o Senhor teu Deus. Eu, com a permissão do pastor, eu gostaria de fazer uma oração.
Pai, Tu és soberano. O universo e todas as coisas foram criadas por Ti, e para Teu louvor, para Tua honra e para Tua glória. Tu nos criastes a Sua imagem e semelhança, e nos colocou como mordomos nesta terra. Tu tens sido tão generoso para conosco, nos dando fôlego de vida, nos amando tanto, que enviou Seu Filho amado para morrer por uma cruz e ao terceiro dia ressuscitar, para que hoje pudéssemos ter nossos pecados perdoados e a vida eterna. Ajude-nos a sermos mordomos generosos, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas primícias e com todos os nossos bens que Tu colocastes em nossas mãos para administrar. Pai querido, abençoe a cada um neste aprisco, com emprego, fartura, prosperidade, para que sejamos bons mordomos em todos os recursos que são colocados à disposição do Teu reino. Somos gratos a Ti, Senhor, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Walterley, que palavra abençoada, meu amigo. O Walterley, Deus tem dado dons a ele, e ele tem o dom de mestre, entre outros, e temos conversado, e ele deve nos ajudar cuidando de uma escola muito, muito maravilhosa que estamos preparando. Assim que tudo retornar, nós vamos ter esta escola no portão para ensinar a Bíblia, princípios e valores. Que alegria poder ouvir com tanta clareza a palavra de Deus nessa noite. Eu tenho muita alegria, né? Nós vamos ter nessa noite a ministração da palavra. Agora, né, o Walterley ministrou sobre dízimos e ofertas, somos gratos a Deus. Nesse mês de agosto, 10% de tudo que entrar de ofertas e dízimos na Shalom Portão, nós vamos separar para o sagrado. Já com esse dinheiro estamos abençoando a Rose, pagaremos, né, o aluguel dela até dezembro, R$600. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo. Estou muito feliz também com essa mordomia de cuidar de pessoas. Nós somos mordomos para cuidar, como o Walterley falou, né, de muita coisa, mas o bem maior da igreja são as pessoas, por isso nos preocupamos com elas, e cada pessoa, né, que eu sinto falta no aprisco, meu coração fica, todos nós preocupados, né, e eu vi que a Noemi entrou aqui, estou muito feliz, Noemi, que você está aqui, queremos cuidar bem de você, do seu irmão, da sua casa, pedindo do pastor José. Eu vi que o Edu entrou, né, muito bom, eu amo o Edu e a Bruna, são filhos preciosos que não vejo a hora, né, do louvor voltar presencial, e do dia 6 de setembro vamos estar juntos lá novamente. E o Roberto também entrou agora nesse tempo, muito bom, Roberto, ter você aqui. E o Léo, meu amigo precioso, né? Amo muito essa família. Eu quero pedir ao Léo que ele abra o microfone agora, eu quero pedir algo para ele. Léo, se você puder, abra o seu microfone aí, por gentileza, meu irmão. Clica aí em cima da sua foto, e do lado esquerdo vai ter um microfone vermelho fechado. Você clica ali, abre o seu microfone e você consegue falar comigo. Vamos ver se vai dar certo? Leonardo. Ainda não, clica de novo na tela, Léo. Clica na tela e tem um microfone em vermelho. Clica nele que ele vai ficar branquinho e aí vai liberar o seu microfone. Isso. Continua bloqueado, a gente não está te ouvindo ainda. Vamos chamar a dona Silvia, que ela resolve tudo, né, Valada? Bem tranquilo, né? Essa tecnologia, todo mundo está aprendendo, que todos nós aprendemos. O senhor mencionou o Eduardo, é o Edu Matos, não é o Edu da Bruna que entrou. É o Edu Matos? Isso. Legal. Tá na rua, tá dirigindo, né, Edu? Ele tá lá, Deus abençoe, em nome de Jesus, Edu. Legal. Não abriu ainda, Léo. Clica na tela, toca na tela, só toca na tela. Na sua foto. Isso, na sua foto aí. Aí! E agora, deu certo? Agora deu, homem. Tecnologia, viu? No último caso, a dona Silvia vem para resolver tudo, né? Mas ela ensinou a gente e a gente está aprendendo. Léo, seja bem-vindo, amigo. Obrigado, pastor. Obrigado, pastor Odilon, pastor Zaqueu. É o Shrek da informática, aqui sou eu.
Todos nós, aqui a gente está aprendendo junto, meu amigo. Sua família está bem? Tudo bem, pastor, graças a Deus, estão tudo bem. Chegamos agora, atrasou um pouco, porque a gente chegou agora há pouco, mas estamos todos bem, graças a Deus. Feliz de estar aqui com os irmãos também. Seja muito bem-vindo, eu quero pedir algo para você. Quem vai trazer a ministração da palavra, um convidado especial, você vai ficar surpreso, né? Eu não sei se você conhece, mas eu queria que você orasse por ele. É o irmão da voz mais bonita do portão, nosso amigo Binotto. Abra seu microfone aí, Binotto. Muito bem, estamos de volta agora com mais uma live do Portão, né? Ó, a gente tem gente pra fazer rádio aí, viu, pastor? Tá lá o Cleito que tá aí por aí, né? E tem mais gente boa aí por aí, viu, rapaz? Walter tem um vozeirão, você viu? Além de ser mestre, tem um vozeirão que eu vou te contar um negócio. Ô, Binotto, tu não humilha meu guri é pra televisão, Binotto. Não, tá fechando. Ô, Léo, ora pelo Binotto, nesse irmão amado, querido. Eu falei pra você, Léo, que esse aprisco é uma alegria, rapaz. É muito sério, mas é uma alegria. E assim como já vimos tanta coisa boa hoje à noite, né? Deus usou tanto, Valterley, meu querido amigo. Deus vai usar o Binotto também essa noite para nos abençoar. Então, ora por ele agora, Léo. Amém. Amém. Estão me ouvindo? Sim, tá ok. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, te agradecemos por esse tempo de comunhão, esse tempo de meditação da Tua palavra, Pai. Obrigado por essa semana. Agora nós nos colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção sobre o nosso irmão Binotto, que vai estar trazendo essa palavra. Que o Senhor use grandemente ele, use o Teu vaso, Senhor, que ele possa transmitir a palavra do céu, Pai. Nós entregamos as palavras dele, que seja o Senhor através da boca dele, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Binotto é com você. Amém, pastor. Obrigado, gente. Obrigado, pastor Zac, por fazer esse convite pra gente. Pensa num camarada que tá tremendo na base, pastor. É esse aqui, rapaz. Mas é bom esse friozinho na barriga, né? Porque quando tá no friozinho na barriga, não depende da gente. Ficamos na graça, na dispensação de Deus, né? Só o Senhor. Eu lembrei da Jane esses dias atrás, quando ela começou, né? Falando também que tava nessa mesma preocupação, né, Jane? Tô sentindo que você sentiu aquele dia, viu, moço? Tamo junto. Hashtag tamo junto. Mas que bom, gente. E eu fico feliz de ver tudo que tá acontecendo. Porque o Espírito Santo de Deus vem testificando, né? Aquilo que ele quer falar com a igreja. E eu penso que todas as vezes, né, que Deus traz uma palavra, usa a vida de alguém, ele vem confirmando, direcionando a igreja, né? O pastor, profetizando já em Valterley, já deu uma palavra abençoada. Nós temos visto como a nossa igreja tem trabalhado, né? E isso só me traz um certo conforto, um consolo, né? Testificando aquilo que eu gostaria de trazer com os irmãos essa noite. E se eu pudesse dar um título para a mensagem, eu chamaria da seguinte maneira: não deixe, ou melhor, deixe a sua luz brilhar. Continue com a sua luz brilhando, querida. É sobre isso que eu gostaria de falar com você essa noite. E eu queria te convidar para você abrir a Bíblia junto comigo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Se você puder abrir o seu celular ou a Bíblia, me acompanha junto na leitura da palavra. Enquanto você está abrindo aí, já estou me posicionando. Talvez você vai me ver olhando para o lado, porque eu estou olhando na outra tela ali, tá bom? Vou ler aqui. Vocês são a luz do mundo, Jesus dizendo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída num monte. E também, ninguém acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se num lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém, queridos? Olha que palavra interessante, né? A gente vem falando esse movimento que Deus está permitindo e está fazendo na nossa igreja. E a gente vê luz nisso. E a gente pode ver luz no ato de bondade, no ato que a igreja tem trabalhado, a forma como que Deus tem conduzido a nossa igreja, né? E eu penso que Deus sempre traz uma palavra para continuar nessa direção. Essa palavra que Deus colocou no meu coração vem confirmar: olha, vocês estão no caminho certo.
Eu vou dar algumas direções para que vocês continuem no caminho certo. E é desse jeito que eu gosto. É desse jeito que eu espero que a minha igreja ande sobre a terra, brilhando, que a sua luz, que a luz de Cristo continue brilhando na minha vida e na sua vida. E pensando nisso, queridos, naquilo que Deus gostaria, ou que eu gostaria de trazer, né, na palavra de Deus, eu parei para pensar esses dias, que na caminhada cristã, na minha vida, na sua vida, não sei na sua, mas na minha, por exemplo, eu confesso para você que muitas vezes, ou algumas vezes, até parecia que essa luz não estava tão brilhante assim. Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes parece que a gente não tem aquela força que a gente queria ter para poder andar na presença de Deus. Parece que a gente gostaria de fazer um pouco mais, mas a gente não consegue força para fazer um pouco mais. Às vezes parece que a gente se sente um pouco sobrecarregado e a gente não consegue dar aquele passo ou assumir um compromisso ou assumir uma certa responsabilidade para que a luz de Cristo continue brilhando. A impressão que dá é que a luz, ela está uma apagada na vida da gente. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Comigo, confesso para você que já aconteceu algumas vezes. E, queridos, eu penso que na nossa caminhada vão ter altos e baixos. Aconteceu com Elias, não é? Elias, ele no mesmo dia que ele derrotou 450 profetas de Baal no poder de Deus, viu a manifestação do poder de Deus, alguns dias depois, ele estava dentro de uma caverna escondendo de uma mulher. Não é? Então eu entendo que nós somos passíveis de passarmos por oscilações algumas vezes na vida. E penso eu que às vezes até pela permissão de Deus, para direcionar as nossas vidas para lugares que talvez a gente não iria se tivesse tudo bem. E pensando nesse momento que a gente está vivendo agora, de isolamento social. Pensa comigo um pouco nesse momento que a gente está vivendo, queridos. A gente pode perceber, e que inclusive nas televisões, né, nos anúncios, que o isolamento social, ele é necessário. A gente sabe disso. Ele é necessário, é prudente e precisamos fazer. Estamos respeitando e precisamos continuar respeitando. A grande questão e o grande problema por trás do isolamento social é o seguinte: é a gente pegar carona no isolamento social e tentarmos nos isolar emocionalmente. Emocionalmente. É muito cômodo, sabe por quê? Porque eu aproveito a situação, eu posso ser tentado a aproveitar essa situação de isolamento, queridos, e querer me isolar emocionalmente, porque é diferente. O isolamento social é, como eu já disse, devido, prudente. Agora, o isolamento emocional, não. Ele faz mal pra gente. O que é o isolamento social? Qual que é a diferença? A gente sabe, o isolamento social, a gente precisa estar distante um do outro para se proteger e para proteger um ao outro. Agora, o isolamento emocional é quando eu decido a não me relacionar mais com alguém, ou ficar um pouco mais de canto. Não é que isso seja errado. Às vezes na vida da gente, a gente precisa daquele tempo só nosso. Às vezes a gente precisa dar uma recuada, colocar a casa em ordem, falar com Deus, não é? Temos esse momento, é necessário, mas não por tanto tempo. Né? Temos visto na televisão, inclusive, que muita gente é aproveitada dessa situação, ou pessoas estão sendo jogadas nessa situação de isolamento emocional. Né? Às vezes não tem quem cuide dela, ela precisa ficar isolada e está lá longe das pessoas e se mantendo isolada emocionalmente. E, queridos, isso é perigoso. Quando eu decido, se eu não tenho o que fazer, se isso está na minha decisão, se eu decido me manter isolado emocionalmente. Por que é perigoso? Provérbios capítulo 18, versículo 1 diz o seguinte: olha, aquele que procura isolar-se, ele procura satisfazer os seus próprios desejos. E se combate, ele está combatendo contra a verdadeira sabedoria. Isso é um ponto porque é perigoso. O segundo ponto, amados, que quando a gente começa a se isolar emocionalmente, eu deixo de ligar com o irmão, eu deixo de participar de uma live como dessa, né? A gente tem tantas ferramentas para continuar mantendo a comunicação emocional, né? As nossas conexões, por exemplo, semanais,
Gente, é um santo remédio de Deus para a gente continuar mantendo essa comunicação emocional que a gente precisa continuar tendo um com o outro, não é? Mantendo essa luz acesa. Essa luz precisa ser mantida. E essa luz ela só mantém acesa no relacionamento um com o outro. E quando eu me afasto, eu crio uma barreira emocional, eu crio um isolamento emocional, eu automaticamente, às vezes sem perceber, eu estou me apagando. Eu começo a me apagar. E interessante que eu não só me apago, eu apago também as pessoas que estão ao redor. Imagina você começa a se isolar um pouquinho, não é? Aquela pessoa que você tinha um contato semanalmente, agora você já não tem mais, você já começa a afastar um pouco, você começa a não lembrar mais dessa pessoa, você pensa de ligar para ela, de repente, não, hoje não vai dar, não, hoje, amanhã eu ligo. Aí passa o dia, depois você esquece, vai passando a semana, nós já estamos há 5 meses e eu não liguei para aquela pessoa que eu gostaria de ligar, porque, puxa vida, tá bom assim. Queridos, da mesma forma como as pessoas começam a se apagar em mim, dentro do meu emocional, quando eu decido a me isolar um pouco, da mesma forma, do lado de lá começa a acontecer a mesma coisa. Não tem uma frase famosa que é muito dita, né, pelos vendedores em marketing, o pessoal da área de marketing conhece essa frase: quem não é visto não é lembrado. E é bem isso, queridos. Quando a gente não se vê, não se deixa se ver, a gente começa a ser esquecido pelas pessoas. Ou seja, eu estou sendo apagado por mim mesmo e estou sendo apagado da memória das pessoas. Então, se tinha alguém orando para mim toda semana, intercedendo por uma causa que às vezes eu compartilhei, se eu não estou mais aparecendo, se eu não estou mais sendo visto, se eu não estou vendo, eu vou esquecendo, eu vou me apagando. Então, o nosso papel, queridos, é manter essa luz acesa. Nós temos na nossa mão o controle de manter essa luz acesa. Podemos estar em isolamento social, mas jamais em isolamento emocional. E eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Quando eu olho para a vida de Davi, eu sou apaixonado por Davi, eu me identifico muito com a vida dele. Principalmente naqueles momentos em que tudo que ele vai fazer, ele precisa tomar uma direção de Deus, ele ora, para tudo e espera a resposta de Deus. Eu sou apaixonado pelas histórias dele. E eu aprendo muito com ele. Eu gostaria que você acompanhasse junto comigo um episódio da vida dele que vai nos ensinar, que vai nos ajudar a evitar algumas situações que podem nos levar a fazer com que essa luz se apague. Sendo que próprio Jesus disse: olha, não, vocês não podem ter essa luz apagada, vocês precisam ser luz no mundo. Eu quero que vocês brilhem, para que as pessoas, quando olharem para vocês, glorifiquem a Deus. Então vem comigo, vamos lá. Eu gostaria que você abrisse junto comigo a palavra de Deus lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Gosto muito desse texto. Gostaria que você prestasse atenção comigo, o quanto que a gente pode aprender com ele. Óbvio que a gente não vai esgotar o assunto, querido. Tem muita coisa que nos ajuda a manter essa chama acesa. Mas esse episódio mostra algumas coisas, é que eu gostaria de compartilhar com você. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15 a 17, diz assim: tiveram os filisteus mais uma peleja contra Israel. E desceu Davi e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Guarda essa palavra, queridos. Davi se cansou. Versículo 16. E Esbibenobe, que era um dos filhos de um gigante, cuja lança pesava 300 séculos de cobre, que cingia uma espada nova, intentou ferir Davi. Porém, Abissai, guarde esse nome, querido, você nunca mais vai esquecer esse nome, Abissai. Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi juraram, dizendo: nunca mais sairá a peleja conosco, para que não se apague a lâmpada de Israel. Amém, queridos? Olha aqui que eu consigo enxergar nesse texto. Eu gostaria de levar você a mergulhar na palavra junto comigo e olhar para esses princípios que eu posso encontrar aqui na palavra de Deus. Primeira coisa, lá no versículo 1, tiveram os filisteus mais uma peleja contra Israel. Quando eu olho para esse texto aqui, eu entendo e percebo, queridos, que Israel, a gente sabe que vivia em constante guerra, né, contra os filisteus, e não só contra os filisteus, com os amorreus, com os jebuseus, com muita gente ali ao redor deles, mas com os filisteus era mais frequente. E não eram aquelas grandes guerras, eram pequenas guerras muitas vezes, mas constantemente
constantemente haviam pequenas guerras que Davi e o seu exército tinham que ir lá sair socorrendo como se fosse apagar incêndio. Ó, os filisteus estão tentando do lado norte. Pega o exército, vai lá do lado norte, combater contra os filisteus. É uma guerra pequena, resolveu, voltou para casa. Passou uma semana, duas, outra guerra lá no lado sul. Sai Davi com o seu exército lá do lado sul. Pequenas guerras aconteciam constantemente contra Israel, né, por conta dos filisteus. E a Bíblia diz que ali no final do versículo 1 diz o seguinte: e Davi se cansou. Queridos, o que eu aprendo com Davi nesse momento? Que existem pequenas guerras nossas do dia a dia, que elas minam as nossas forças. Elas cansam a gente. E se a gente não tomar cuidado com essas pequenas guerras, a hora que a gente perceber, nós estamos esgotados espiritualmente. A gente está sem força para lutar contra um gigante de verdade, um gigante maior. Pequenas coisas, amados, pequenas coisas. Às vezes, coisas que a gente não dá muito valor, que não chama muita atenção, né? São pequenas coisas que sugam as nossas forças e tiram as nossas energias, e na caminhada cristã, a gente não percebe. Quando a gente vai dar conta, a gente está debilitado espiritualmente. Por exemplo, você acha que uma pessoa que é mentirosa, ela começou mentindo muito? Não, ela começou com coisa pequena, do tipo, ó, toca o telefone lá na sala, essa é a clássica, né? Toca o telefone lá na sala, diz que eu não tô, fala que eu não tô, que agora tô fazendo uma coisa muito importante. E às vezes ele fala pro filho dele, né? Ou pra esposa, dando um mau exemplo ainda, né? Pequenas coisas como essa. Ou você tá lá na empresa, seu chefe pergunta uma situação para você, e você às vezes sabia da situação, sabe como resolver aquilo, mas por não querer assumir um compromisso ou uma responsabilidade, você se exime e fala, não sei não conheço, não sei. Queridos, pequenas coisas que na hora parece que não dá nada, né? Mas elas vão sugando as nossas forças. Pequenas mentiras, ou pequenas ações, pequenos delitos no dia a dia que a gente vai cometendo, se a gente não para, não dá atenção para o Espírito de Deus, se a gente não observa, não reconhece e não corrige aquela situação, é inevitável. Aquilo ali foi um furo na represa para a água começar a vazar. E a gente na caminhada não percebe essas coisas. Às vezes na caminhada a gente não vai conseguir identificar se a gente não para e não está sensível à voz do Espírito de Deus. É importante essa sensibilidade do Espírito de Deus, porque ele fala. E uma outra forma da gente também apagar essa luz é quando o Espírito de Deus fala pra gente e a gente dá atenção, sentiu que foi o Espírito, ignora. Não, depois eu vou falar com essa pessoa, né? Tá com uma situação ali com a esposa, você sentiu que falou um pouco além da conta. Sentiu que foi um pouco mais áspero do que, né, do que a situação estava permitindo. Sabia que tinha que tratar naquele momento, aí deixa para depois. Querido, se aquilo não resolve, aquilo vai acumulando dentro da gente, esgotando a gente espiritualmente, tirando as nossas energias. Pequenas guerras vão acontecendo na nossa caminhada que vão sugando a gente. E uma coisa que me chama a atenção também, você sabe disso, a gente sabe, né, que nosso inimigo, temos um inimigo declarado, que é o diabo, todo mundo sabe disso. A gente também sabe que um dos nossos inimigos é o mundo, que está lá no mundo. Muitas das coisas que estão no mundo podem ser nossos inimigos. Né? E a gente também tem um outro inimigo que somos nós mesmos, não é? Nossa própria carne. E lá em Gálatas, capítulo 5, 25, diz o seguinte, na verdade é 5, 17. Ele começa dizendo assim, olha, o nosso espírito luta contra a carne luta contra o espírito, né? Para fazer o que não quereis. Existe uma guerra travada constantemente. Eu penso que todas as vezes que o Espírito Santo de Deus ele quer falar comigo, o primeiro inimigo que ele encontra, a primeira barreira que ele encontra é a nossa carne. Somos nós mesmos. Às vezes ele quer mostrar alguma situação dessas pequenas guerras que a gente está enfrentando no dia a dia. E às vezes ele quer mostrar pra gente, olha, Wagner, cuidado com isso daqui que você tá pisando num terreno inseguro, vai devagar, ou vai diferente, não é desse jeito. E o Espírito quer falar com a gente. Mas interessante, queridos, que o Espírito, ele a primeira barreira que ele vai encontrar é a carne da gente. E vai vencer essa guerra, eu vou conseguir ouvir o Espírito, quem tá falando mais alto. Se é a carne ou se é o Espírito.
E a grande pergunta é: quem ganha essa guerra? A carne ou o espírito na minha vida? Quem está ganhando ultimamente? Dá um exemplo para você. Se a gente pegar 2 leões e colocar eles numa jaula, cada um numa jaula separada, e por uma semana a gente ficar alimentando um e não alimentar o outro, depois dessa uma semana a gente joga eles numa arena e bota os 2 para brigar. Quem que vocês acham que vai ganhar essa guerra? Não precisa falar. Há quem pense que vai falar o seguinte: olha, eu acho que é aquele que está faminto, porque ele está tão faminto que ele vai tentar buscar todas as forças que ele tem contra aquele que está vindo contra ele, porque eu acho que na hora que ele olhar para o outro leão lá, ele não vai ver um leão, ele vai ver um pedaço de carne. Então ele, com aquela fome que ele tá, ele vai conseguir ganhar. Você pode até estar certo na questão da vontade, mas eu não concordo se você está pensando assim com a questão da força. Da mesma forma é a nossa carne. Se a gente não alimenta ela, ela pode até ter vontade, mas ela não tem força quando ela se levanta contra o Espírito de Deus. Se a gente está alimentando o Espírito de Deus, quem vai ganhar vai ser ele nessa guerra. E se a gente alimenta a nossa carne, quem ganha é ela. Então quem é que eu estou alimentando mais? O Espírito de Deus vai querer me avisar dessas pequenas guerras do dia a dia. E o meu ouvido espiritual ele vai estar sensível se eu estiver alimentando o Espírito de Deus, se eu estiver dando ouvido à voz da palavra de Deus. Quem está ganhando essa guerra na minha vida? Vale a pena aí um questionamento para eu fazer e refletir em mim mesmo. E o interessante é que lá em Gálatas mesmo, capítulo 5, no versículo 24, Paulo, ele vai fechar, ele fala de toda a obra da carne, como ela se manifesta, depois ele fala também da obra do Espírito, como o Espírito se manifesta, mas depois ele fala uma palavra ali que para mim é chave. Olha o que ele diz ali no versículo 24. Ele fala o seguinte, olha, vós que sois de Cristo, estáis crucificados, vocês crucificaram a carne e a concupiscência. Vós que sois de Cristo, crucificaram a carne e as suas concupiscências. Queridos, eu penso que ele teve uma revelação de Deus aqui, quando ele usou esse termo crucificar, e não usou morte. Ou seja, ele não usou a sua carne está morta. Ele usou o termo a sua carne está crucificada. Por que ele falou isso? Porque ele sabia como é que funcionava a crucificação. Ele sabia que se uma pessoa fosse crucificada, colocada na cruz, e de madrugada fosse algum amigo desse camarada, pegasse ele na cruz, levasse para casa, desse comida para ele, essa pessoa ela voltaria à vida de novo. Enquanto a pessoa está na cruz, crucificada, ela não está morta ainda, ela só é tirada quando ela morre. Então, Paulo sabia muito bem a comparação que ele fez, dirigido pelo Espírito de Deus, porque quando a pessoa está na cruz, quando a nossa carne está na cruz, crucificada, ela não está morta, ela está viva. Então se a gente tira ela da cruz e começamos a alimentar ela de novo, queridos, a gente vai ter sérios problemas com ela depois. Vai ser difícil, é difícil a gente conseguir colocar ela na cruz de volta. É muito difícil. É um exercício diário, praticamente, porque a gente precisa estar alimentando sempre o espírito e não deixar ser alimentado pela carne, para que a gente consiga vencer essas pequenas guerras do dia a dia. Outra coisa, amados, que eu vejo nesse texto e acho muito interessante, porque se a gente não consegue vencer as pequenas coisas, como que eu vou enfrentar um gigante na hora que ele aparecer? Eu não vou ter força suficiente para isso. Foi o que aconteceu com Davi. Vamos lá para o texto de novo. Olha, versículo 16 diz o seguinte, que Isbibenob, que era filho de gigante, olha só, filho de gigante, agora ele estava precisando enfrentar um gigante de verdade, tá na frente dele, só que ele estava cansado. As guerras, aquelas pequenas guerras, esgotaram as forças dele. Ele estava deparado agora diante de um gigante, de frente com um gigante. E a Bíblia diz que Isbibenob quase matou Davi. Quase matou Davi. E Davi foi para cima. Davi enfrentou o gigante. E o que eu aprendo com esse momento aqui de Davi, queridos? Que quando ele olha para Isbibenob, que foi o segundo gigante que Davi luta, né, que o primeiro foi Golias, aqui é um segundo momento, é um outro gigante que Davi está enfrentando. Eu não sei, a Bíblia não fala ali, o texto não mostra, mas eu começo a ficar pensando. Na hora que eu olho os detalhes da Bíblia, isso me chama atenção. Por exemplo, a Bíblia fala aqui que a lança, o tamanho da lança do Isbibenob, o peso dela era de 300 ciclos.
Isso me fala alguma coisa, porque se eu comparar com a lança de Golias, a de Golias tinha 600, era o dobro. Então penso que na hora que Davi olhou para a lança de Isbi-Benob e viu que ela era menor do que a de Golias, não sei, mas de repente ele poderia ter pensado da seguinte forma: derrotei Golias, ele era muito mais forte do que esse Isbi-Benob, esse daí eu vou tirar de letra. Davi confiou na força do braço dele. Né? Se eu for confiar na força do meu braço, tá meio fraquinho aqui, né? Mas Davi confiou na força do braço dele. Ele pensou que, pelo fato de ter derrotado Golias, que era o dobro mais forte do que Isbi-Benob, falou: não, esse vai ser fácil. Confiou no braço dele. Ele esqueceu, querido, que quando ele foi lutar com Golias, antes de lutar com Golias, a gente conhece a história, falou assim: olha, você vem comigo com lança, com espada, com um escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Ele primeiro, querido, colocou Deus na frente. Quer ver um negócio que arrebenta com a gente? Quando a gente tenta fazer qualquer coisa na força do nosso braço, pensando na nossa força, na nossa capacidade, pensando na nossa inteligência, no nosso entendimento, na nossa própria sabedoria. Agora eu vou dizer um negócio para você: Deus usa a minha inteligência? Claro, e vai usar. Deus usa a minha sabedoria? Ótimo, e sim, com certeza. Mas, queridos, a nossa dependência precisa continuar sendo de Deus, porque Davi, quando lutou com Golias, ele declarou: olha, essa guerra, eu não ganho ela com lança e nem com escudo, porque ela é do Senhor, e dele que me vem a vitória. Essa é a declaração, queridos. Da mesma forma, eu e você, quando a gente precisa tomar decisões difíceis, quando a gente precisa decidir se vai para a direita ou para a esquerda, quando a gente precisa decidir alguma coisa na nossa vida, a gente precisa colocar Deus na frente. Deus, eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. Eu só saio quando Deus falar comigo. Precisa estar muito claro aqui dentro do meu coração: quando Deus falar comigo, eu saio daqui. E eu gosto de Davi por causa disso, queridos. Ele era desse jeito. Enquanto Deus não falava com ele nas guerras, quando ele pedia instrução para Deus, ele não movia, ele não saía do lugar. A hora que Deus falava: não, vai para a esquerda. Inclusive, interessante que Deus dava até estratégias. Queridos, agora eu quero ser um profeta na sua vida. Você está precisando tomar uma decisão. Clama a Deus, busca Deus, de madrugada se for necessário. E eu não tenho dúvida que Deus, ele vai te dar uma estratégia. Aquilo que você não está vendo, ele vai fazer você ver. Aquele caminho que você nunca imaginou é o caminho que ele vai te apontar. Aquilo que você achava que não era, é o que ele vai fazer que era. Porque ele traz à existência o que não existe como se já existisse. Essa é a recompensa, queridos, da gente confiar em Deus. Essa é a recompensa da gente colocar Deus na frente, de não confiar no braço da gente. E isso traz um fogo dentro da gente. É tão gostoso, é tão bom quando a gente sai de uma situação e vê que foi Deus que fez. Quantos de nós aqui já não experimentou isso e não tem experimentado isso no dia a dia? Fica um fogo tão gostoso dentro da gente que quem está perto presencia e sente. Quem está perto sabe que tem um fogo diferente, tem um brilho diferente, tem um ânimo diferente na vida daquela pessoa. É porque colocamos Deus em primeiro lugar. Ele está indo na frente. A Bíblia fala: olha, tem os exemplos, Deus deixa escrita a palavra para a gente ter como exemplo. Então a gente tem o certo, como fazer e como não fazer. E esse caso aqui de Davi especificamente, ele acertou em muitas coisas, mas nesse momento eu penso que ele pensou no braço dele, ele confiou no braço dele. Outra coisa, para finalizar, queridos, o que eu vejo nesse texto é o seguinte: olha comigo aqui. O gigante estava lá vencendo a luta, quase matando Davi. Davi estava perdendo a guerra. Porém, Abissai, ali no versículo 17, porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, matou o filisteu e não permitiu que Davi fosse socorrido. Ou melhor, morto. Queridos, como eu aprendo com esse camarada chamado Abissai? Quem que era Abissai? Abissai era sobrinho de Davi, mas era um camarada de guerra. Era um cara que estava ali junto com Davi em todo momento. Era um camarada pau para toda obra. Não tinha tempo ruim com ele. Onde Davi estava, ele estava junto com Davi. Davi, ó, tô aqui. Se precisar de mim, conta comigo. Era aquele cara que você podia contar com ele. Eu lembro que teve um episódio que fala de uma das atitudes de Abissai, quando Absalão, filho de Davi, estava querendo tomar o reino dele no lugar do pai dele. Davi sai correndo de Jerusalém, vai se esconder em outra cidade. E durante esse caminho aí, surgiu lá
uma pessoa da família de Saul amaldiçoando Davi, tacando pedra nele, falando mal, amaldiçoando. A primeira pessoa que levantou para defender Davi foi Abissai. Ô meu rei, você vai deixar esse cão ficar te amaldiçoando? Deixa que eu vou lá resolver esse negócio, resolvo rápido. Davi falando, não. Se ele tá me amaldiçoando é porque Deus tá permitindo, deixa ele. Mas o que me chama a atenção na vida de Abissai é porque ele estava lá querendo defender, lutar as guerras de Davi. E queridos, e quando Davi estava aqui quase perdendo essa guerra, Abissai não precisou que Davi chamasse ele para ajudar, não. Ele olhou a situação, saiu ao socorro de Davi e correu até ele para poder socorrer Davi. Essa atitude chama minha atenção. Essa atitude me deixa apaixonado pela ação de Abissai. Ele não espera ninguém chamar. Não, ele simplesmente olha e vai para cima. E vai atrás. Fala, meu querido, o que tá acontecendo? Você tá precisando de ajuda? Tô aqui, pode contar comigo. Tô guerreando junto com você. Tá precisando de força? Precisa jejuar junto com você? Tô aqui, olha. É madrugada que você precisa orar junto? Vamos orar de madrugada? Tô aqui, precisa fazer um frete aí, levar uma mudança para qualquer lugar? Conta comigo. Precisa fazer uma doação de alguma coisa? Não, tamo junto. Eu não tenho, mas eu sei quem tem. Gostei da palavra outro dia da esposa do Cláudio. Oh, meu Deus. Fugiu. Perdi. Oh, meu Deus. Fala aí, Cláudio, a esposa, o nome da amada. A Jana. Meu Deus do céu, deu branco, Jana. Me perdoa. Mas eu gostei aquele dia que você falou assim, eu não preciso ser rico, eu só preciso ter amigo rico. Aquilo foi demais. E eu falei, tá certo. Porque, querido, às vezes nós não podemos, mas nós sabemos quem pode. Se eu tô vendo uma situação difícil, eu não posso na hora, mas eu sei quem pode e vou correr atrás daquele que pode. Abissai, ele viu a situação e correu para cima para ajudar Davi. Eu fico maravilhado quando eu vejo pessoas como a Jane, Cláudio e muitos outros, né? Tá aí o Pedro tomando na frente junto dessa ação, tá vendo as condições das pessoas. Não tá esperando pedir socorro, tá indo lá. Isso faz com que a luz de Cristo, amados, brilhe. E o nome de Deus é glorificado por causa das boas obras. E você quer saber do negócio? Eu acho que eu já falei isso em algum momento. A gente não vai levar nada dessa vida. A única coisa que a gente leva dessa vida para glória são as nossas obras. Porque a Bíblia está escrito lá em Apocalipse que as nossas obras nos acompanharão. É isso que a gente vai levar, mais nada. E queridos, e quando a gente age como algum Abissai, quando a gente tem alguns Abissai, eu penso que a gente precisa ter alguns Abissais na vida da gente. E eu penso que a gente precisa ter essas pessoas como Abissai. A gente pode contar com ela. A gente pode abrir o coração com ela. E a gente pode contar com essa pessoa e ela vai ver que eu estou passando uma dificuldade, ela vai ligar para mim, ou ela vai se aproximar de mim, ela vai jejuar comigo, ela vai orar comigo. E às vezes ela vai colocar a mão no bolso por mim. Às vezes ela vai... Porque às vezes a questão não é espiritual, às vezes é uma questão financeira. Às vezes é uma saúde. Mas vai ter um Abissai. A gente precisa de Abissai, queridos. A gente precisa de Abissai. E para fechar, queridos, para finalizar, da mesma forma que eu preciso de um Abissai na minha vida, eu também preciso ser um Abissai na vida de alguém. Da mesma forma que eu preciso de alguém me ajudando, eu também preciso ajudar alguém para manter a lâmpada acesa. Você sabe por quê? Vou dar um exemplo bem prático para você entender o que eu estou falando. Numa das estradas de Canadá, no período de inverno, tinha 2 colegas vindo um chalé deles, estavam voltando para a cidade, e no caminho o carro capotou. O carro capotou, um deles foi lançado para fora do carro, e outro motorista ficou dentro do carro, desacordado. E quando ele passou uns minutos, ele conseguiu recuperar a consciência, ele percebeu que o amigo dele não estava no carro e estava lá fora. Ele conseguiu ver uma parte do amigo só, mas porque ele já estava coberto de neve. E essa pessoa que estava dentro do carro, querido, ela estava já sofrendo as consequências da hipotermia, porque os vidros quebraram e o gelo começou a entrar para dentro do carro. E ele começou a sentir o gelo da hipotermia, mas ele pensou no amigo que estava lá fora. Falou, se eu aqui dentro estou nessa condição, como que não está ele? E ele começou, com muito esforço, se movimentar, sair de dentro do carro, porque ele colocou no coração, eu preciso ir lá pegar ele e trazer aqui para dentro até que um socorro chegue.
E na medida que essa pessoa ela começa a se movimentar na direção do outro, ele não sabia. Mas quando ele começa a se esforçar, o seu coração ele começa a pulsar mais forte. Porque os músculos movimentam o coração. Ele começa a se movimentar, o coração, o batimento cardíaco dele começa a aumentar, a corrente sanguínea dele começa a acelerar, e ele não sabia que, indo à direção do amigo, para socorrer o amigo, ele estava salvando a própria vida. Porque o calor do corpo dele estava tirando aquele estado de hipotermia dele, e ele estava conseguindo chegar. E quando ele chega perto do amigo, ele já está recuperado. Ele já está fora daquele estado de hipotermia, em condições de conseguir ajudar o amigo e trazer para dentro do carro, queridos. E é dessa forma, se eu ajo como Abissai e eu vou na direção do outro, eu não estou ajudando só o outro, eu estou me ajudando. Eu estou fazendo com que aquela chama aqui dentro, ela exploda dentro de mim. E o mundo vai saber quem é Deus na nossa vida. E o mundo vai ver e vai glorificar a Deus por causa da luz de Deus que é a mim, sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos. Para resumir, amados, eu gostaria que isso ficasse no nosso coração. Que pequenas guerras podem minar as nossas energias. Se a gente confiar no braço da gente, a gente pode quebrar a cara. E que a gente precisa ter Abissai na vida da gente. E também ser um Abissai na vida do outro. E a nossa lâmpada não vai se apagar. Amém, queridos? Amém. Amém. Amém, Binotto. Muito obrigado, irmão querido. Cláudio, prepara a adoração para encerrarmos. Muito obrigado, Binotto. Que palavra abençoada. Não vamos esquecer de Abissai jamais. E certamente quando lembrarmos de Abissai, vamos lembrar de você. Cláudio, vamos adorar e já estaremos encerrando para a glória de Jesus. Deus seja louvado. Vamos lá. Amém. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás nesse lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, em limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Declare: acende a chama, Senhor, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, em limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. A última vez, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Aleluia, obrigado, pastor Cláudio, obrigado a cada um de vocês. Não vemos a hora de tudo isso passar e a gente poder reunir-se novamente, estarmos todos juntos. Temos saudade uns dos outros. Tão preciosa essa palavra do Binotto, né? A gente está conectados, fazer um esforço, agradeço demais, porque eu sei que a igreja está sendo fortalecida. Quando tudo isso passar, a igreja vai se juntar
e ela se tornará poderosa na terra. Muita gente vai se achegar à igreja e nós estaremos fortalecidos no Senhor, porque estamos fortalecendo o Espírito que Deus colocou dentro de nós. O Espírito Santo vai fazer esta obra maravilhosa. Domingo, às 9h30, eu espero encontrar você lá no nosso culto online, ou então às 18 horas, e dia 6 de setembro, não esqueça, às 19 horas, se Deus permitir, 60 pessoas estarão reunidas ali no portão, juntos celebrando a glória de Deus. Abra seu microfone, mande um recado para alguém. Obrigado, Deus. Um amor que por mim morreu, um amor que me curou, um amor sem fim, trouxe vida pra você e pra mim.